estamos no ar com o nosso programa Fala Comunidade, de volta nesse sabadão, trazendo alegria, informação e entretenimento a todos vocês que estão em casa acompanhando o nosso programa aqui pela TV Carajás. Lembrando a todos inicialmente que nós estamos também através do Facebook. Você que queira participar do nosso programa, é só entrar no Facebook, encontrar Sidney Jardim e poder mandar a sua mensagem, o seu recado, a sua pergunta, que nós estamos aqui para retransmiti-la. Também estamos no MSN, sidneyjardim@gmail.com, à sua disposição para você também participar do nosso programa. E aqui na TV Carajás, 3017-0777 é o nosso telefone da TV Carajás. Você pode ligar nesse telefone, pode deixar a sua pergunta no ar, a sua participação e também pode estar participando aqui da nossa promoção. Nós estamos sorteando uma bicicleta para um estudante de Campo Mourão, que estude uma das escolas aqui do município. Pode ser escola particular, escola pública, e pode ligar aqui o estudante, deixar seu nome, a escola que estuda e o seu endereço, e estará concorrendo. E também pode ser um amigo, um parente, alguém que possa ligar e possa deixar aqui o nome desse estudante, e estará concorrendo aí o sorteio dessa bicicleta. Então nós estamos aguardando a sua participação no telefone da Carajás, 3017-0777, através do nosso Facebook, Sidney Jardim, e através do MSN, sidneyjardim@gmail. Participe aqui do nosso programa, ajude a produzir um programa com informação, com alegria e entretenimento, que nós queremos enriquecer aí amanhã desse seu sábado, o começo da tarde desse seu sábado, com muita informação. Nesse primeiro momento do nosso programa, nós estamos recebendo aqui eles que são responsáveis pelo comando do tiro de guerra aqui na cidade de Campo Mourão. A convite nosso hoje, Campo Mourão tem aí uma espécie de aula inaugural para os alunos da turma desse ano, né? Uma cerimônia de matrículas dos alunos da turma 2012. Então nós convidamos a aceitar o nosso convite, estão aqui à disposição para conversar com a gente. Primeiramente, vamos dar o bom dia ao subtenente Edson. Subtenente, bom dia e seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Sidney. É com um prazer que o Comando Tiro de Guerra se encontra aqui na Carajás hoje para falar sobre a solenidade de matrícula dos atiradores matriculados aqui no ano 2012 e também para falar sobre o serviço militar. Legal. Nós também temos a presença aqui do Sargento Escapim, que também é um dos comandantes ali do tiro de guerra de Campo Mourão, e está aqui também para conversar com a gente. Sargento, bom dia e seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Sidney. É uma grande satisfação de estar aqui no seu programa. Tenente Edson, Subtenente Edson, como que vai acontecer hoje essa matrícula, como que é essa solenidade e qual a finalidade da solenidade hoje? Bom, a solenidade de matrícula 2012, ela tem a finalidade de apresentar os 100 novos atiradores de Campo Mourão à sociedade mourouense. Então, será realizado no tiro de guerra 05019, às 17h30, o início da nossa solenidade. Com a presença dos pais, com a presença de autoridades do município e os 100 atiradores que estarão lá sendo recepcionados pelo comando do tiro de guerra. No caso, hoje seria uma espécie, então, de uma matrícula inicial. Na faculdade, eu vejo, se o senhor até me permita ler a sua formação, eu sempre gosto de ler isso, até para os nossos telespectadores conhecer melhor as pessoas. Então, o subtenente Edson, na verdade, é Edson Ayrton Santos da Silva, nasceu dia 17 de maio de 69, no Rio Grande do Sul, em Santo Ângelo, é um gaúcho, portanto, torce para o Grêmio ou para o Inter, subtenente? Colorado. A formação militar do subtenente, na escala de sargento das armas, turma de 91, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, aperfeiçoamento de sargentos, turma 2001, no Rio de Janeiro, é especialista na área de comunicações do Exército Brasileiro, guerra eletrônica, ambientação à selva amazônica, instrutor de tiro de guerra e administração do Exército. A formação acadêmica está cursando o 4º ano do curso de Pedagogia da Universidade Estadual do Paraná. As unidades militares que ele já serviu, por onde o subtenente já passou. Pelo 3º Batalhão de Comunicação do Exército, no Porto Alegre, pelo 61º Batalhão de Infantaria Motorizada em Santo Ângelo, o 9º Batalhão de Logística em Santiago, Rio Grande do Sul, o 6º Batalhão de Infantaria de Selva em Guajará-Mirim, Rondônia. Acredito ter que é uma experiência boa, isso aqui vamos falar mais sobre isso. Escola de Comunicação no Rio de Janeiro e o 15º Grupo de Artilharia de Companhia Autopropulsado na Lapa, no Paraná.
e tiro de guerra 05019 aqui no município de Campo Mourão. Como que se deu essa sua vinda, subtenente, para Campo Mourão? Nós passamos por uma seleção entre os voluntários que desejam servir em tiro de guerra. Então, o Exército realiza uma seleção entre os seus primeiros sargentos e subtenentes que desejam servir em tiro de guerra. E dessa forma, então, é o senhor que escolhe ou o comando que escolhe? Ou o senhor dá um indicativo para onde quer ir? O Exército ele abre o número de vagas, onde há necessidade, onde tem claros para instrutor de tiro de guerra. Dentro dessa cidade, nós fizemos a nossa escolha, dentro de prioridade de 01 até a última prioridade. E o Exército faz a sua seleção dentre os melhores aí do primeiro sargento, subtenentes interessados de servir em tiro de guerra. E o senhor se deu bem aqui, cidade de Campo Mourão, a sua família está aqui, como é que está? O Campo Mourão me recepcionou aqui em 2009, quando eu cheguei aqui dia 12 de janeiro, e foi toda vez que a gente chega em uma cidade nova, nós como militares, quase com uma vida cigana, mudando de residências a cada 4, 5 anos, e Campo Mourão foi muito hospitaleira e é uma cidade que eu aprendi a valorizar muito. Que legal, e nós também estamos gostando muito aqui do Comando Tiro de Guerra em Campo Mourão e que permaneça. Existe um prazo para permanecer na cidade, subtenente? Nós somos nomeados por 3 anos, com a condição de solicitar mais um. Então eu estou aqui no meu 4º ano, esse é meu último ano no Comando Tiro de Guerra, e no final do ano devo ser transferido para alguma unidade aí do Brasil, onde o Exército tiver necessidade. Então esse é seu último ano em Campo Mourão, a turma de 2012 é a sua última turma? Exatamente. Cheguei em 2009, estava juntamente com o subtenente Trombini, que foi embora no início desse ano. Eu assumi a chefia da instrução do tiro de guerra e permaneço durante todo esse ano de 2012, onde no final do ano serei transferido para alguma unidade aí do Brasil. Essa solenidade de hoje, para os garotos, no caso, os jovens que estão ingressando aí no tiro de guerra, na verdade eles já estão lá há algum período, né? Não é a entrada deles hoje no tiro de guerra. Para o senhor, o que o senhor acha que significa isso para eles, essa solenidade de hoje? A solenidade de hoje, ela recepciona os atiradores de 2012. Ela tem um significado especial porque vai trazendo os pais, os familiares desse atirador, vai poder observar aonde o seu filho está, o que ele vai passar durante o ano. Então, a gente percebe que o jovem chega meio amedrontado quando vem servir. E cabe a nós, como instrutores, acalmá-los, dar tranquilidade, principalmente aos pais, mãe, então, que tem aquele zelo pelo filho. E essa solenidade de hoje, ela vai marcar o início dessa caminhada durante o ano de 2012. Começou dia 1º de março e termina no dia 1º de dezembro. A pergunta eu ia até fazer para o senhor, o que significa para a família, na verdade, já está meio que respondida. Mas um complemento nesse sentido, o senhor acha que a família ela tem uma informação, às vezes, errada sobre o tiro de guerra e que leva à preocupação? Olha, o que vai acontecer com meu filho? O que ele vai fazer lá? O senhor tem esse ponto de vista? Exatamente, é um mito, né? É um mito. O meu filho vai servir, ele vai sofrer, ele vai passar noites em claro, mas tudo é feito com total segurança e com cuidado, para que o atirador ele possa realizar todas essas atividades com total segurança. Então a gente fala aos pais para que não tenha essa preocupação, até porque o tiro de guerra ele é diferenciado de uma unidade normal, vamos falar assim como Cascavel, Apucarana, onde que existe uma estrutura muito melhor. Aqui o atirador ele passa 2 horas por dia tendo instrução, diferente de uma unidade, como eu te falei, Cascavel, Apucarana ou Ponta Grossa ou Curitiba, onde a instrução ela praticamente são 8 horas por dia, muitas vezes instruções à noite. Como aqui o tiro de guerra ele tem o objetivo de, além do serviço militar, ele permitir que o atirador possa trabalhar e estudar, então ele permanece 2 horas por dia, tendo essa instrução com total segurança. A gente pede aos pais que não se preocupem, que nós temos um cuidado muito especial com a parte militar. Sargento Scapim, nós temos no Brasil, ultimamente, aliás, graças a Deus, há muitos anos não se vê falar em guerra. E mesmo assim o Exército ele faz um preparo
para isso, tem toda uma qualificação, um preparo ali dos seus internos, dos seus soldados, enfim, dos militares, para uma possível guerra. A população, ela se questiona assim, por que se preparar tanto, por que ainda manter anualmente esse preparo, se dificilmente o Brasil vai participar de uma guerra, vai entrar numa guerra? O senhor que já vem aí há muito tempo no Exército, qual que é a visão do Exército sobre isso? Por que se mantém essa preparação aos jovens brasileiros? Quando a gente tem uma casa e a gente se preocupa com a segurança dessa casa, normalmente a gente coloca cerca elétrica, coloca um vigia, tudo isso para dissuadir o ladrão. Então, a intenção do Exército na manutenção dos seus quadros, na preparação dos seus homens, é fazer essa dissuasão, ou seja, a gente prevenir para que a guerra não exista. Se existem duas partes e uma está muito abaixo ou muito menos preparada, ela está em perigo. O Brasil tem uma biodiversidade, nós temos a Amazônia, tem interesses de todas as partes. O problema hoje é a questão do narcotráfico. É uma realidade. O Exército faz a sua presença no controle das fronteiras, assim, juntamente com a Polícia Federal, com o IBAMA, tem essa ideia da sua presença, fazendo a dissuasão. Tá? Nós não atuamos, vamos dizer assim, da maneira ostensiva como faz a Polícia Militar. A nossa presença sempre é pontual, como aconteceu no Rio de Janeiro agora, pela ocupação lá dos morros, exatamente para que a gente faça aquela, vamos supor assim, uma limpeza, vamos dizer assim, daquela ação que inicialmente o poder local não conseguiria fazer. Mas em seguida a gente retorna à normalidade, porque a função do Exército, ela está mais voltada a se fazer presente, né, dentro da sociedade, através do próprio serviço militar obrigatório, a gente consegue fazer com que o soldado também venha para dentro do Exército e aprenda a fazer parte dessa comunidade que é o Exército Brasileiro. Legal. Eu quero mandar um abraço para a Verônica, para a Débora e para o Fábio, que são pessoas que estão assistindo aí o nosso programa e já mandaram um abraço, uma participação aqui através do nosso Facebook. Lembrando que nós estamos linkados ao vivo no Facebook. Para você que está em casa agora e quer que algum parente de fora assista ao nosso programa, é só sugerir para ele entrar no site da TV Carajás. Esse programa está sendo transmitido ao vivo pelo site da TV Carajás, tvcarajás.com.br, está passando ao vivo aí para o mundo inteiro. Então, onde tiver, pode assistir e pode participar entrando no Facebook. É só encontrar o nosso Facebook Sidney Jardim e estar participando. E para você que não ligou ainda, ligue aqui na TV Carajás, 3017-0777, estará participando aí do sorteio de uma bicicleta, deixando o nome de um estudante de Campo Mourão. Sargento Scapim, o que eu tenho dito para os jovens quando entram no tiro de guerra, e eu percebo assim que muitos não querem. Chega na época do tiro de guerra, não quer entrar, não quer frequentar. E essa pergunta que eu fiz para o senhor, até porque a gente ouve essa pergunta, a gente não vai ter guerra, para que ir para o tiro de guerra? E daí eu falo isso para eles, além de toda essa preparação, que o senhor explicou bem melhor do que eu consigo explicar, diga-se de passagem, eu falo assim da questão da cidadania, que o tiro de guerra também, a impressão que me passa, é que ela prepara o nosso jovem, ela pega aquele que foi criança, que foi adolescente, que está entrando aí na juventude, que é os 18 anos de idade, e prepara ele para a vida, uma vida para ter família, para ter filho, para ter trabalho, para tudo isso. Eu sei que talvez a visão do senhor como um militar, ele não tem bem essa visão da cidadania, mas no fundo o senhor acha que atinge esse objetivo também, de preparar ele enquanto cidadão para a vida civil dele? Esse, dentro do tiro de guerra, é o nosso principal foco, esse é o nosso principal objetivo. A gente tira, às vezes, aquele menino de casa e vai dar a ele a noção da vida em coletividade. A vida em coletividade se faz pelo acato ou pelo respeito às normas. Todos devem saber que o seu direito acaba onde começa o do outro. E ali, no convívio em grupo, a gente consegue fazer com que esse jovem, ele aprenda a viver sobre a regra. A regra existe exatamente para fazer com que a sociedade se mantenha, porque caso ela não existisse, alguém poderia se apropriar dessa sociedade. A outra situação é a questão
do patriotismo, que a gente deve sempre enaltecer. O que é o patriotismo? O patriotismo é uma ação que visa levar ou devolver para a sociedade o serviço do homem. Então, o homem prestando o seu serviço à sociedade. E é dessa forma que o tiro de guerra, no ano, vem sempre em apoio com a Prefeitura Municipal ou com a Secretaria de Saúde, realizando, participando das atividades que o município oferece e levando isso à comunidade também. Então, o nosso jovem, quando ele ingressa no tiro de guerra, ele vai prestar à comunidade esses serviços que também os outros órgãos já prestavam. Muito bem. Esse que nós estamos ouvindo, então, é o sargento Leandro Escapim. Ele que é paranaense, é nascido em Campo Largo, no Paraná, nasceu dia 24 de julho de 1972, nós já havíamos nascido há algum tempo, né, subtenente Edson? E ele nasceu em 72. A formação civil do sargento é graduado em licenciatura em Geografia pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, é pós-graduado em Educação Ambiental pela IBPEX 2009. A formação militar é formado pela Escola de Sargento e Armas, a ESA, Três Corações, em Minas Gerais, se formou em 92. Realizou o curso de aperfeiçoamento no Centro de Aperfeiçoamento de Sargento das Armas, em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, no ano de 2002. E as organizações militares em que ele já serviu: na 15ª Circunscrição do Serviço Militar, em Curitiba, em 91. Na Escola de Sargento das Armas, em Três Corações, em 92, no 13º Batalhão de Infantaria Blindado, em Ponta Grossa, no 17º Batalhão de Infantaria de Selva, em Tefé, na Amazônia, também uma experiência, acredito, muito interessante, no 20º Batalhão de Infantaria Blindada, em Curitiba, no Comando de Fronteira de Roraima, em Boa Vista, Roraima, no Batalhão de Infantaria de Força e Paz, em Brebt, Porto Príncipe, no Haiti, e nós já vamos conversar melhor sobre isso, e foi nomeado instrutor do Tiro de Guerra 05019 de Campo Mourão no triênio 2012-2014. Então, na verdade, aqui, enquanto nós temos o subtenente Edson saindo, nós temos o sargento Escapim chegando aqui no município de Campo Mourão. E até por isso a gente dá as boas-vindas aí. Espero que goste tanto da cidade, que quando sair daqui, igual o subtenente está saindo, que deixa saudade. Não só que deixa, mas também que sinta muita saudade de Campo Mourão. Essa passagem pelo Haiti, nós falávamos aqui da questão da preparação para a guerra. Nós sabemos que mesmo não tendo guerra, o Exército também ele tem essa finalidade da participação em alguns outros países para ajudar a levar segurança nesses países. O senhor teve essa passagem pelo Haiti em 2011 e 2012. Foi recente, foi antes de vir para Campo Mourão. Qual a finalidade do Exército Brasileiro ir para o Haiti e como que o senhor vê essa sua passagem por lá? Quero agradecer aqui as boas-vindas à cidade de Campo Mourão e me sinto grato porque eu fui muito bem recebido aqui na cidade. O Brasil anualmente, ou semestralmente, ele manda uma tropa, prepara e manda para o Haiti uma tropa. O Brasil hoje tem no Haiti o comando das ações do Haiti. No Haiti existem 17 países oferecendo militares para essa atividade. São mais de 8 mil militares desses 17 países no Haiti, dos quais o Brasil oferece em torno de 1.200 militares. Eu tive a oportunidade de seguir para o Haiti através do Comando de Fronteira Roraima, que foi a região amazônica, foi a última a mandar as suas tropas para o Haiti. Qual é a finalidade da tropa brasileira no Haiti? Houveram duas fases dessa atividade lá no Haiti. A primeira dela foi a chamada imposição da paz. O país vivia uma situação bastante conturbada. Politicamente, o presidente havia caído e a população estava, vamos dizer assim, sem comando. E a ONU, ela fez essa intervenção dentro do Haiti para restabelecer a paz. E nessa segunda fase, que é o que estamos vivendo hoje, que é a manutenção da paz no Haiti. Então, qual que é a finalidade dessa manutenção da paz? A gente tem ajudado a reconstrução do Haiti. No Brasil, mantém lá uma companhia de engenharia. No caso, o batalhão que eu estava, que era o Brabat, Batalhão de Infantaria de Força de Paz, ele faz a segurança das atividades acessórias, ou seja, da reconstrução, da Cruz Vermelha que participa lá no Haiti, tem outros órgãos da ONU, como a FAO,
enfim, as ONGs que trabalham na região, elas precisam ter a segurança. Então, as Forças Armadas, nesse caso, elas prestam essa segurança para aquelas outras instituições que desejam fazer a sua ação humanitária. Mas nem por isso o Exército não faz a sua ação humanitária, porque nós temos lá o corpo de médicos, psicólogos, como já falei, a engenharia está fazendo essa reconstrução e auxiliando aquela população nessa necessidade. O Haiti, na ilha Espanhola é o nome da ilha toda, e ela comporta 2 países, o Haiti e a República Dominicana. O país todo, vamos dizer assim, de Porto Príncipe até a sua extremidade, ela não passa de 200 quilômetros. Então, 200 quilômetros para um lado, 200 para o outro. Comporta uma população de 6 milhões de habitantes. Uma população bastante expressiva. E o emprego é muito pouco, né? Então, a ONU, de certa maneira, ela também propicia essa qualificação daquelas pessoas que estão, muitas vezes, desempregadas ou tentando uma nova vida. O retorno que o Brasil teve em relação à população haitiana é muito bom. Tanto é verdade que hoje alguns haitianos estão procurando o Brasil para morar. Se não fosse verdade isso, jamais eles estariam fazendo isso. Então, essas pessoas que vêm para cá é porque confiaram na imagem que o Exército conseguiu passar para aquela população. É uma imagem de respeito e que tem ajudado bastante na organização daquele país. E para o sargento Escapim, para o Escapim, homem, cidadão, esquecendo um pouquinho o militar, qual a grandeza dessa sua participação lá no Haiti, de ver de perto aquela pobreza que a gente pelo menos vê pela televisão, não fomos pessoalmente, mas a televisão transmite, você enquanto ser humano, a realização pessoal? Essa é uma realização, vamos dizer assim, extrema, porque a gente consegue prestar um serviço a alguém, a gente consegue se sentir valorizado, valorizando a outra pessoa. E aí a gente vê que dentro, mesmo daquela pobreza, existe muita vontade de fazer, muita vontade de querer crescer. É uma população bastante pobre, mas ao mesmo tempo você vê uma população que quer se organizar, uma população que quer fazer parte dessa comunidade. E eu acredito que cada vez que a gente consegue levar isso para alguém, essa condição de que ela pode também, que ela pode crescer, a gente está cumprindo o nosso papel. Sargento, a carreira militar hoje, hoje, pelo menos a informação que a gente tem, é que com a alteração da legislação, as cidades onde não tem tiro de guerra, os jovens não estão mais obrigados a prestar o serviço. E fica essa pergunta para o senhor e vamos além ainda. Um jovem de Campo Mourão, que ele quer hoje, por exemplo, seguir a carreira militar igual o senhor seguiu, ou está seguindo, o subtenente Edson está seguindo, ele gosta, tem muita gente que a gente conhece que é apaixonado pela carreira militar. E parece que a informação é que hoje esse jovem que é de Campo Mourão, ele não poderia ir servir, por exemplo, em Cascavel, em Curitiba, igual era na minha época. Eu fui para o 20º Batalhão, para o 20º BIB em Curitiba. E me parece que hoje não pode mais. Essas duas informações estão corretas e qual que seria o procedimento? A seleção, ela se faz, a seleção para a incorporação, de acordo com a cidade onde reside o chamado conscrito. Então, um dos critérios que são adotados é que qual é a cidade onde aquele chamado conscrito, aquele que está no processo, né, de seleção. Qual é a cidade que ele reside há pelo menos um ano, né? Então, esse um ano de residência que é a chave do negócio. Se ele está residindo, ele é Campo Mouranense, mas ele reside em Curitiba há mais de um ano, não há problema nenhum ele fazer o seu alistamento lá em Curitiba e vir a servir no 20º BIB, no comando da região militar. A pergunta a respeito do não servir... Mas só para a gente concluir essa, se o senhor me permite interferir. Hoje, então, o jovem de Campo Mourão, que está morando aqui em Campo Mourão, ele não consegue se inscrever hoje diretamente em Curitiba ou em Cascavel. Ele não conseguiria fazer essa inscrição. Para ele fazer, ele teria que mudar para essa cidade, ficar lá um ano e depois disso fazer a inscrição. Seria isso? É necessário que ele comprove residência na cidade aonde ele está servindo ou aonde ele pretende servir. Essa é uma condição. Então, com a alteração da legislação, um jovem de Campo Mourão que quer seguir a carreira militar, ele acabou sendo um pouco prejudicado, ou o senhor não concorda com isso? O Exército tem outras formas de acesso. Os concursos públicos, no caso para oficiais,
A SPSEX, Escola Preparatória de Cadetes do Exército, fica em Campinas, é um concurso nacional, nível nacional, para jovens que estão cursando o segundo ano do ensino médio, que poderão fazer lá o seu terceiro ano e, a partir daí, entrar na Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende, no Rio de Janeiro, e aí sim levar a sua carreira adiante. O Instituto Militar de Engenharia, ele também é para profissionais de nível superior, mas ele vai formar um engenheiro militar. Existe também a Escola de Administração do Exército. Esta já consegue abranger um pouco mais, porque ela já pega a pessoa com um nível superior completo, nas áreas afins, aquelas áreas que o Exército tem interesse, e ele vai fazer um curso de apenas 35 semanas, na Bahia, no caso, e aí já sai como primeiro tenente. Então, hoje, o jovem de Campo Mourão, vamos pegar aqui um exemplo. Ele completou 18 anos, ele vai lá até dia 30 de abril, a data correta, faz a sua inscrição ali para servir o tiro de guerra de Campo Mourão. Tem toda aquela seleção, que selecionam 100 jovens, me parece que é o número que nós temos hoje aqui na cidade. Ele serve durante esse 1 ano aqui em Campo Mourão, participando, já até vamos conversar melhor com o subtenente Edson o que acontece durante esse 1 ano, e no final desse 1 ano, se ele gostou ainda mais da carreira militar, se ele se apaixonou ainda mais pela carreira, ele faz inscrição então em uma dessas outras formas aí, um desses outros institutos. De forma nenhuma ele para por ali a carreira militar dele, ele pode fazer inscrição e seguir a carreira. Para cada concurso existe uma data limite. No caso, para sargento do Exército, por exemplo, até 24 anos. Então, ele tem, na prática, 5 anos para ir tentando, vamos dizer assim. E aí seria o grande trunfo dele entrar para fazer realmente uma carreira. O soldado que serve num aquartelamento normal, que não é o caso aqui do atirador, ele é um militar aparentemente temporário, porque ele prestará seu serviço durante 7 anos e ali encerra o seu tempo. Né? Então, ele teria esses 7 anos também para fazer uma outra forma de ingresso, que seria através dos concursos públicos. Legal. A outra pergunta que eu fiz para o senhor, já que nós falamos tanto da outra, voltando nela então, hoje é que aonde não tem tiro de guerra, exemplo, todas as cidades da Concam, só Campo Mourão tem. Então, todas essas outras cidades, ninguém mais faz inscrição militar, e como se dá a questão militar dele, reservista, como que fica isso? Nesse caso, a gente chama essas cidades de cidades não tributárias. Por que não tributárias? Porque uma das intenções do Exército Brasileiro, aonde não há organizações militares, é, em parte, evitar o êxodo rural. Vamos tirar aquela pessoa do interior, do campo, para ser obrigado, vamos dizer assim, a seguir lá para Curitiba, um grande centro. Essa pessoa, esse cidadão, ele vai para aquele grande centro, lá ele arruma uma namorada, lá ele começa a estudar e ele não volta mais para sua cidade. Então, para evitar esse tipo de problema, então o Exército ele divide a área territorial do Estado em áreas tributáveis e áreas não tributáveis. O que são essas áreas? Por exemplo, ao entorno de Ponta Grossa, onde existe um quartel, não só a cidade de Ponta Grossa, como algumas outras cidades em volta, são tributáveis. Para servir aonde? Servir em Ponta Grossa. Né? No caso de Campo Mourão, por que só Campo Mourão e não os outros municípios? Porque o atirador, ele presta uma modalidade de serviço diferenciada, onde ele só vai ter instrução durante 2 horas e poderá manter o seu emprego, o seu estudo. Só que para isso ele não tem uma remuneração. Então é uma modalidade em que ele não incorpora recebendo proventos, diferente do soldado que vai servir no batalhão, por exemplo, que vai deixar de participar da vida civil, trabalhando lá no supermercado ou no escritório, onde quer que seja, para prestar o seu serviço dentro do batalhão, só que lá ele será remunerado por isso. Então são 2 formas diferentes de trabalho. Muito bem. Subtenente Edson, hoje então a nossa solenidade de matrícula da turma 2012, eu tenho certeza que o senhor vai explicar para as mães e para os pais que forem lá ao tiro de guerra hoje. Esse evento também é um evento aberto, né? Pode ir a comunidade, pode estar presente lá? Sim, é um evento aberto. Todas as atividades, inclusive as instruções do tiro de guerra, a população, a comunidade pode ir lá, assistir, olhar, ver como que é feito, até para tirar dúvidas, que o jovem com 16, 17 anos está para ingressar, está para fazer o seu alistamento militar, ele
pode comparecer lá, assistir as instruções para ver como que ocorre, para quando até perder esse medo que nós estávamos falando no início daqui do programa. Então, hoje essas pessoas, esses pais, essas mães estarão lá. Aos que não forem, aos que estão em casa agora, aos jovens, 16, 17, 18 anos, a mãe, o pai, a avó que ajuda a cuidar, e aos amigos e parentes também dos que estarão lá hoje, o que o senhor diria para eles, o que vai acontecer, o que acontece durante esse 1 ano de instrução no Tiro de Guerra 05019 aqui de Campo Mourão? O tiro de guerra ele tem uma função específica além do serviço militar obrigatório, formar cidadão. Então, uma das nossas preocupações, como o sargento Capim estava falando, ela é focada principalmente para a cidadania. Então, ao final do ano de instrução, quando o jovem retorna para a sociedade, ele retorna consciente dos problemas que a comunidade apresenta e geralmente, a gente procura sempre com que ele possa agir nessa problemática que a cidade apresenta. Então, ele tem conhecimentos, nós temos instruções de cidadania, de civismo, de patriotismo, temos instruções sobre meio ambiente, participamos ativamente das campanhas de arrecadação do agasalho, combate à dengue, campanhas de vacinação. Então, são várias atividades que o atirador vai poder participar durante o ano e nessa formação de cidadão, cidadania, civismo, patriotismo, está incluída todas essas atividades. E, lógico, o serviço militar está para formar o reservista. E aí entra a parte militar. Então, além dessas instruções sobre civismo, cidadania, ele vai ter a sua formação militar. Vai aprender a rastejar, vai aprender a como atuar num campo de batalha. São várias atividades que são realizadas durante o ano. Então, que vão atingir, no final, formação militar e cidadania desses atiradores. Para o jovem subtenente Edson, que gosta mais dessa parte militar, para a gente detalhar um pouquinho melhor, ele vai para o campo, tem aquela semana que fica, que dorme na mata, que anda dentro do rio, que aprende a manusear a arma. Como se dá isso na prática nesse ano? Na prática, nós temos instruções de tiro, que são realizadas aí durante 2, 3 semanas seguidas, em que o atirador vai aprender a fazer a pontaria, vai aprender todas as técnicas de tiro para poder realizar um bom tiro, um tiro real. Nós realizamos o tiro real no stand de tiro ali ao CTG. Nos acampamentos, a gente realiza acampamentos em que ele vai pernoitar no tempo, no meio do mato, vai poder realizar várias atividades de orientação diurna, orientação noturna. Então, é uma série de práticas militares que fazem parte da formação desse atirador. Lógico, em alguns momentos ele realiza um trabalho árduo, forçado, colocado ao limite da sua força, para que ele também aprenda que ele tem essa capacidade de superação. Eu gosto sempre de incentivar as pessoas a fazer as coisas, sabe? E eu percebo assim que quando eles tá na hora de fazer a matrícula, a seleção e tudo mais, não quero ficar 1 ano, vou perder 1 ano da minha vida e não sei o quê. Quando eu vou na formatura, e eu praticamente vou em todas as matrículas, em todas as formaturas do Tiro de Guerra de Camorão, eu vejo a tristeza deles de ter acabado. Eu já vi meninos ali, homens no caso, sai de lá homem, chorando, emocionadamente, abraçando o subtenente, o sargento, porque acabou, não vai ter mais. Essa diferença de quando ele entra para quando ele sai, não seria uma falta de informação que não chegou até o jovem, até o adolescente? Nós não teríamos outro meio de levar essa informação para ele, para ver que realmente vai fazer bem para ele aquele 1 ano que ele fica lá? Exatamente. O jovem ele sempre chega amedrontado, Então, quando ele se alista, ele vai passar por diversas seleções. Entrevistas, passar pelo médico. E nessas entrevistas, o que a gente faz? Cabe a nós orientar esse jovem como que funciona o tiro de guerra, acalmá-lo principalmente e, o mais importante, fazer com que ele perceba que é uma fase na vida dele, é como se fosse um ritual. Então, é um rito de passagem esse período que ele permanece dentro do tiro de guerra. E com certeza, ao sair, como você mesmo falou, uns se abraçam, choram, porque levam para a vida
uma amizade que eles conquistaram ali dentro, sofreram junto, passaram por situações difíceis, né, junto, e isso fortalece muito a amizade. Diferente da amizade que ele está acostumado na escola, no seu bairro, na sua comunidade, dentro do tiro de guerra, nessa sociedade que nós chamamos, nessa família tiro de guerra, a amizade ela se torna muito forte justamente por esses momentos em que eles passam juntos de superação, de conquistas, formando assim, e não é diferente. Todos os anos a gente vê. É impressionante como o atirador chega no início do ano, amedrontado, e como ele retorna para a sociedade, de certa forma, assim, decepcionado por ter terminado o tiro de guerra. Então, o serviço militar ele nem longo, um período nem longo, muito menos curto, mas jamais é um tempo perdido para o jovem que passa pelo serviço militar. Eu percebo assim, subtenente, que até a questão física, né? Isso também chama atenção porque o jovem, o homem, ele se preocupa com a questão física, né? A força, o braço e tudo mais. E eu percebo assim que ganha no mínimo um ano de academia grátis ali, porque eles entram lá fraquinho, eu vejo isso. E quando eu vou lá na época da formatura, você já olha para ele e fala, o que aconteceu? Esse bração aí. Até isso ganha no tiro de guerra, não é verdade? Essa questão física que é interessante para o jovem. Realmente, a parte física ela é essencial para o militar, né? Todos os militares têm que ter uma atividade física e um preparo físico condizente com a sua função. Então, no tiro de guerra, nós realizamos a educação física uma vez por semana. Mas a gente incentiva eles a realizarem atividades físicas fora da instrução do tiro de guerra. Isso, para a saúde, muitas vezes chegam, jamais tinham corrido ou feito uma atividade física, e eles começam a gostar dessa atividade, desse exercício físico, a corrida, a flexão, a barra. Então, isso motiva eles a continuarem, depois que sair do tiro de guerra, a continuar executando essa atividade física, o que é muito importante para a saúde de todos, né? Toda a população preocupada com hoje a obesidade, e então a educação física ela é essencial para a saúde de todos. Antigamente, subtenente Edson, os patrões eles não conseguiam não gostavam de contratar um funcionário quando ele tinha 17 anos. Não, eu vou contratar, ele vai ter que servir e não vai vir na empresa, vai ter que ficar fora e tudo mais. Na minha época, inclusive, era obrigado a manter o registro. E não faz tanto tempo assim a minha época, viu, gente? Faz pouco tempo isso. Mas, naquela época era interessante, o patrão era obrigado a manter o registro. Eu trabalhava na Gouveia, na época, eu fui servir fora, e o patrão ele tinha que manter o registro do empregado por um ano, o período todo que ele ficava fora, era obrigatório manter esse registro. Hoje, como não serve mais fora, ele não traz um prejuízo para a empresa, até porque é adequado esse horário. Eu gostaria que o senhor falasse para nós sobre o horário, a preocupação que o pai e a mãe têm, porque o filho já está trabalhando e poderia prejudicar ele no trabalho. Então, que o senhor explicasse melhor para nós os horários que acontecem ali, os treinamentos no tiro de guerra. Esse ano, nós estamos com o período de instrução das 17 às 19 horas. Nos últimos 2 anos anteriores, a instrução era pela manhã, das 6h30 às 8h30. Então, a cada 2 anos, a gente muda para que não haja um prejuízo para determinada empresa de acordo com o seu planejamento. O que a gente fala para o patrão, e até que vai um recado para eles, que uma hora que ele cede o seu empregado para o Exército Brasileiro, para essa formação que ele vai ter, que com certeza, ao final do ano de instrução, ele vai ter um funcionário muito mais disciplinado, muito mais cumpridor, mais fiel ao trabalho. Então, existe uma concessão. Nós concedemos um horário e o patrão concede um pouco do seu funcionário para que nós possamos formá-lo dessa maneira, tornando disciplinado, tornando fiel ao trabalho, tornando mais produtivo. Então, o que a gente observa ao final do ano, muitas empresas procuram o tiro de guerra, oferecendo emprego aos atiradores que estão quase já no final da sua atividade militar durante o ano. Que legal. Eu vejo também ali que alguns membros do tiro de guerra, alguns alunos internos do tiro de guerra, eles permanecem lá fora desse horário. Parece que é a questão da guarda do tiro de guerra, né? Esses são escolhidos aqueles que não trabalham e que não trariam prejuízo ao trabalho, seria mais ou menos isso? Exatamente, nós temos durante o dia uma permanência e é selecionado dentro dos que apenas estudam durante o dia ou aqueles que não têm emprego formal. À noite, todos participam da escala, todos, independente se trabalha ou não.
Somente à noite é o pessoal que não trabalha. Então, durante o dia, ele vai para o seu trabalho e à noite ele vai tirar serviço no tiro de guerra, tirar a guarda no tiro de guerra. De manhã, liberado para ir para o seu trabalho novamente. Eu sei, subtenente, que essa questão que o senhor falou, por exemplo, de cuidar ali do prédio e tudo mais. Existe um compromisso antigo do tiro de guerra de funcionar em outro local. As adequações hoje, pelo menos ao meu ver, elas não são ideal. O senhor ficou aqui 4 anos, está para sair, ela ainda não é o ideal. Mas ela suporta hoje o atendimento e, em termos de prédio, o que o senhor acha que seria o ideal? O que a prefeitura, o poder público poderia fazer para dar uma estrutura ideal para o funcionamento do tiro de guerra? O tiro de guerra ideal é que ele tenha um espaço para atividade física, o que nós não temos ali naquele local. Um estande de tiro dentro do tiro de guerra, também para que a instrução seja mais dinâmica, mais fácil de ser aplicada. Ele não precisa se deslocar com armamento, como lá no CTG, nós temos que deslocar pela rodovia. Então, oferece riscos tanto à integridade do próprio atirador, quanto ao risco de você estar carregando armamento e munição para determinados locais. Então, o ideal era que se tivesse uma área de maior porte do que nós temos ali, onde que tivesse essas área para atividade física e também um estande de tiro interno, dentro do tiro de guerra. Facilitaria muito. Mas entendemos a situação que o município passa, a situação que a sociedade hoje, de um modo geral, está passando. Temos recebido o apoio da prefeitura e as suas secretarias, e é inegável que ainda existe muitas pendências que poderiam ser melhoradas no tiro de guerra. Mas a estrutura hoje, atual, oferece condições básicas para que nós possamos receber esses 100 atiradores. Eu tenho aqui em minhas mãos esse material aqui, o seu exército. Material muito bonito e que fala sobre o nosso exército. Olha, muita coisa legal tem aqui que eu ganhei aqui de presente. E é interessante, essa página aqui, ela fala sobre os nossos símbolos nacionais. Encaminhando aí para o fechamento da nossa entrevista. O senhor acha que está faltando respeito por parte da sociedade em relação aos nossos símbolos nacionais? Antigamente se respeitava mais a bandeira, o hino nacional, do que se respeita hoje. Hoje a bandeira, eles colocam e dançam funk com ela na mão. O hino nacional virou funk, nada contra o funk, mas virou isso. Está faltando um pouquinho mais de respeito pelos nossos símbolos? Realmente houve um abandono de determinados valores, cultuar as tradições, cultuar os símbolos, né? E eu acho que a sociedade tem perdido muito com isso. Mas dentro do tiro de guerra, nós procuramos aí reconquistar isso no jovem. A gente vê que às vezes o jovem não sabe cantar, com 18 anos, muitas vezes não sabe ainda cantar o hino completo. Sabe cantar o hino, mas de uma maneira errada, né? Então a gente vai consertando isso aí, a gente vai mostrando símbolos, cultuando essas tradições que o Exército carrega já há 365 anos, desde o seu surgimento, né? E isso faz com que ele leve isso para a sociedade, para os seus filhos, para a sua família. Isso reconquista esses valores perdidos pela sociedade. E o senhor falou de hino, para finalizar minha última pergunta, pode ou não pode bater palma depois que canta o hino nacional? Eu já vi pessoas falando que pode, já vi pessoas falando que não pode. Eu lembrei de fazer essa pergunta para o senhor, porque o senhor falou do hino, e porque eu já vi pessoas do Exército falando que pode, já vi pessoas do Exército falando que não pode. Pode quando é cantado ao vivo por alguém, não pode quando é tocado no CD. Afinal de contas, ajuda a gente a resolver isso. Quando acaba o hino nacional, o que a gente faz? Olha, na lei que rege o hino nacional, não fala nada que após o hino nacional não se possa bater palmas. Então, acho que fica dentro da solenidade organizadas, fica a critério, vamos dizer, fica facultativo, então, o bater palmas ou não. Porque o que eu percebo, subtenente, é o seguinte, é que de vez em quando a pessoa que canta tão bem que tem que bater palma. E geralmente eu percebo que é isso. Quando é tocado o hino normal, dificilmente alguém bate palma. Mas quando é uma apresentação, quando é cantado por alguém o hino nacional, às vezes as pessoas cantam tão bem que não tem como não bater palma no final. Então vamos continuar batendo, a gente bate palma para o hino nacional, bate palma para quem cantou o hino nacional. O importante é demonstrar alegria, gente. Eu confesso que eu já vi pessoas falando que não bate de jeito nenhum.
Eu não acho desrespeito, eu acho uma alegria. Bater palma é uma atitude de aprovação, de alegria. E é a alegria de quem cantou o hino nacional e do nosso hino, que é um hino lindo, a letra do hino nacional. A gente às vezes inverte um pouquinho, uma fala ou outra ali, mas o nosso hino é um hino muito bonito. Eu quero terminar perguntando ao subtenente e ao sargento se existe alguma coisa ainda que eu não perguntei que vocês queiram falar. Os microfones estão abertos à disposição. Vou aproveitar para convidar toda a sociedade mouroense para participar hoje à tarde, 17h30, no tiro de guerra, na rua José Custódio de Oliveira. José Teodoro de Oliveira, 462, a solenidade matrícula 2012. É um evento aberto à sociedade. Legal. Obrigado por ter aceito o nosso convite, obrigado por ter vindo ao nosso programa. Obrigado pelo convite de vocês. Estamos sempre à disposição, o Comando Tiro de Guerra está sempre à disposição para qualquer tirada de dúvida, qualquer informação que a gente possa fornecer aí para a sociedade. Sargento Escapim, obrigado pelo convite, obrigado por ter vindo ao nosso programa e está à sua disposição o microfone aí para a sua mensagem final. Eu só tenho palavras de agradecimento pela oportunidade e reforço o convite que o subtenente Edson fez para que realmente a comunidade participe com o nosso jovem desse momento importante na vida deles, que é o ingresso dele na carreira do Exército, que será, com certeza, uma lembrança que ele levará para o resto de sua vida. Os melhores amigos meus, eu acredito que eu tenho lá no meu primeiro ano como soldado e no segundo ano, onde eu fui o aluno da Escola de Sargento das Armas. Hoje, para a cidade que eu for no Brasil, se eu for para Recife, se eu for para Manaus, eu vou encontrar alguém que já serviu comigo, que já trabalhou comigo e o que eu posso dizer que é meu amigo. Legal, obrigado por ter vindo, bom final de semana a todos. Bem, gente, nós falamos aqui então sobre o tiro de guerra e nós temos também o costume de, nos programas de sábado, repetir algumas matérias que foram passadas no programa do Ricardo Borges, produzido por sua equipe, para quem não acompanhou durante a semana, poder assistir com a gente aí no sábado. E já que nós estamos falando de juventude e de alegria, vamos falar mais de juventude e de alegria. Vamos falar da nossa Universidade Federal Tecnológica do Paraná, que foi implantada em Campo Mourão no mandato do Rubens Bueno, assim como foi o tiro de guerra de Campo Mourão também. São dois orgulhos que nós temos daquela administração Rubens Bueno e Tauílio Tezelli, e foi inaugurado um novo bloco na Universidade Federal aí ao longo dessa semana. Acompanhe com a gente essa matéria. Mais uma conquista, a inauguração do Bloco G do campus da UTF-PR. Este é o 6º bloco da universidade. Nele estão salas de aula e laboratórios de química. Um investimento de mais de R$1.800.000. Exatamente. Hoje estamos inaugurando o 6º bloco da nossa instituição, um bloco com 1.500 metros aproximadamente, onde contém salas de aula e laboratórios do curso de Química. Realmente um dia feliz, bacana, uma manhã agradável, né, para melhor atender esse bloco. A função dele é melhor atender tanto os professores quanto os alunos e toda a comunidade em suas atividades acadêmicas. Além do novo bloco, também houve investimento no asfalto do estacionamento, rampas e passarelas e readequação da rede elétrica. E não deve parar por aí. Até 2016, outros blocos deverão ser construídos. Então essa inauguração é a última obra do plano de restauração para o campus de Campo Mourão. E outro plano, o Reúne 2, nós já estamos trabalhando nesse projeto, 2012-2016, com mais cursos, mais blocos, mais equipamentos. Então, um dia feliz. E hoje nós estamos aqui, marcando mais esse momento da inauguração de mais um bloco, aonde brevemente teremos mais novos cursos que são liberados aí pelo governo federal, e salientar a excelente administradora aí, do magnífico reitor, que é o Cantarelli, da Universidade Tecnológica do Paraná, e também o Narci. Podemos chegar aqui, ver um bloco novo, pronto, com salas de aulas, laboratórios específicos, para atender a nossa comunidade aqui. Então estaremos aqui com o futuro, construindo pessoas profissionais que provavelmente vão ficar estabelecidos na região e vão desenvolver ainda mais essa região, que é uma região riquíssima, uma região belíssima, e com o auxílio desta universidade e das outras que temos, das outras faculdades, de todo o sistema de ensino, só tem a aprimorar essas ações.
Bem, gente, está aí essa coisa maravilhosa que é mais um bloco na nossa Universidade Federal Tecnológica, o nosso antigo Cefet. Esse local onde foi construído esse bloco foi uma doação do município de Campo Mourão, que nós, vereadores, aprovamos por unanimidade a doação desse terreno, exatamente porque é uma grande conquista para a cidade. E quando a gente fala em aprovação, é a mesma aprovação lá de trás, de 95, quando a administração Rubens Bueno e Tauílio Tezelli doou esse terreno, doou o antigo ginasião JK para a construção do Cefet em Campo Mourão. E hoje essa maravilha que vocês estão vendo, com mais de 400 funcionários, mais de 2.000 alunos, é uma alegria para Campo Mourão. Esse novo bloco foi construído totalmente com recursos federais, então é muito importante para Campo Mourão, mais essa grande conquista. Parabéns lá a todos do Cefet, os alunos, a direção e a todos aqueles que lá estiveram. E nós vimos aí uma matéria interessante do que é bom para a nossa juventude. E agora uma matéria do que não é bom. Todos lembram do que aconteceu no Jardim Cidade Nova, alguns anos atrás, quando um padrasto acabou violentando e matando uma afilhada dele. E esse jovem, ele foi a julgamento na última sexta-feira, teve a sua condenação. Acompanhe aí com a gente por questão de justiça, porque lá atrás se mostrou o que é feito e o que aconteceu agora, qual foi a decisão que a justiça tomou em relação a ele. Acompanhe a matéria com a gente. 35 anos e 9 meses de pena. Você acha que foi feito justiça? Com certeza, a quantidade de anos não justifica, né, a esse fato tão grave que aconteceu em nossa família, mas nós estamos sim satisfeitos, né, com isso que a justiça determinou, esses anos, o qual eu tenho certeza que servirá para ele poder refletir, para ele poder analisar cada gesto, cada situação qual a nossa querida e amada Stephanie passou, né, ao longo dessas horas em sofrimento na mão do Alex. Ao longo desse dia sofremos muito em rever e poder relembrar cada fato, cada história, e temos certeza que 39 anos é muito pouco para poder justificar, né? Anos nenhum justifica tirar a vida de uma criança. Mas quero aproveitar e agradecer, né, em especial todas aquelas pessoas que se uniram a nós neste momento de sofrimento, em especial, né, ao Quixaba, ele que, quando nós o procuramos, ele incansavelmente esteve unido para que pudesse realmente colocar o Alex, né, atrás das grades, e fez com muita cautela, com muita precisão. Então que Deus abençoe. Sem a ajuda dele, talvez não teria o sucesso que teve, né, este caso. Doutor Juliano, como foi o julgamento hoje? Bastante longo, um certo desgaste emocional de todos, mas terminou a contento. Agora há pouco, com o resultado pela condenação do acusado por homicídio qualificado e também por estupro de vulnerável, recebendo uma pena total de 35 anos e 9 meses de prisão. O senhor acha que foi feita justiça no caso? Eu sou um defensor nato do júri, na qualidade de presidente. E quem deu a decisão foi a comunidade de Campo Mourão, Farol, Luiziana e Janiópolis, a qual eu pertenço, respeito e gostaria que fosse respeitada por todos também. E essa pena, ele vai cumprir em regime totalmente fechado? Como que é agora? Inicialmente fechado, com direitos num longo prazo a eventual progressão de regime, se acaso fazer por merecer, mas isso a longo prazo. Antes de tudo isso, ainda é claro, existe a possibilidade de um recurso de apelação para o Tribunal de Justiça. Esse prazo ainda está em curso, são 5 dias a contar de hoje. Bem, gente, então está aí o resultado final desse crime bárbaro. Para quem não se lembra, aconteceu no Jardim Cidade Nova, há 2 anos, 3 anos atrás, onde a mãe saiu para trabalhar e deixou a filhinha dela com o padrasto, ou seja, com o amaziado daquela mãe. E a filhinha desapareceu, a filhinha tinha 10 anos, acredito eu, aproximadamente isso.
E a filhinha desapareceu e todo mundo procurando, ninguém encontrava. O próprio padrasto estava ajudando a procurar a filhinha e 2, 3 dias depois, num trabalho conforme foi dito aí por um parente do Quixaba, que fez um trabalho fantástico, que faz um trabalho fantástico na Polícia Militar de Campo Mourão, se descobriu que era o padrasto que tinha violentado e tinha matado a garotinha. Encontraram o corpo, depois de lá para cá ele acabou sendo preso, correu todo o processo e agora chegou ao julgamento final aí de 35 anos de prisão. Realmente, a justiça foi feita e foi decidido por pessoas da sociedade como nós e que sirva de exemplo aí para toda a sociedade, para que não se cometa esse tipo de crime, para que a gente cuide melhor dos nossos filhos também, enfim, para que nós tenhamos uma cidade melhor. Mas principalmente que a gente tenha Deus no coração. E nós vamos, inclusive, daqui a pouco, falar um pouquinho melhor sobre isso com o pastor Toninho, que já está aqui com a gente. Antes disso, eu gostaria de ver uma matéria sobre a reunião de trânsito que nós fizemos essa semana no Batalhão da Polícia Militar de Campo Mourão, para dar uma melhorada na questão do trânsito aqui de Campo Mourão. Acompanhe essa matéria que foi feita lá no 11º Batalhão da Polícia Militar. O assunto, mais uma vez, foi discutido por autoridades, vereadores, associação comercial, representantes do Executivo e Polícia Militar. A PM apresentou várias situações que precisam ser mudadas no trânsito. Sinalização que deve ser instalada. Exatamente, né? A Polícia Militar, nós não temos o poder de colocar placa, de fazer sinalização, enfim, nós só cumprimos o que a lei determina. Mas essas dificuldades hoje encontradas, ela é trazida pelo usuário. A Polícia Militar, por trabalhar na rua e ser um representante do Estado, nós estamos mais diretamente ligados ao cidadão. E muitas vezes o cidadão ele acha, por questão, vamos pegar um exemplo, um local que não tem placa, ele acha que é a Polícia Militar que deve colocar essa placa. Então, por isso que nós trouxemos as reivindicações do cidadão, chamamos as autoridades que têm o poder, a competência para fazer essas mudanças, para que nesse trabalho contínuo, esse esforço juntamente, a gente possa fazer essas mudanças. Nos próximos dias, além das blitz, a Polícia Militar também utilizará radares eletrônicos para coibir a alta velocidade no perímetro urbano. Um dos principais problemas encontrados, a fiscalização, também será redobrada. Sinalização, tem umas 2 avenidas que nós temos que fazer a mudança, mudar o fluxo de circulação, mudar o sentido da via, né? E algumas coisas que muitas placas, guia rebaixada no local indevido, outros lugares que a sinalização já está precária, já não tem mais por que existir a sinalização naquele local, porque mudou a via, mudou a questão, por que foi colocada aquela placa. Então mudou o executivo, mudou o objetivo daquela placa. Essas placas devem ser hoje mudadas, porque muitas vezes está causando transtorno para as pessoas, ao invés de ajudá-las. O presidente da Câmara falou dos diversos projetos apresentados pelo Legislativo para solucionar problemas relacionados ao trânsito mouronense. Nós mencionamos alguns projetos, dos quais vem de encontro a preocupação da Polícia Militar, e nós esperamos que realmente o município implante esses projetos para definitivamente o trânsito fluir em Campo Mourão. Segundo o diretor de trânsito, algumas medidas imediatas serão tomadas para tornar o trânsito mais seguro. Vai haver uma mudança na Avenida Ney Braga, proibindo o estacionamento para quem vai do centro, bairro. No lado direito vai ser proibido o estacionamento. Vamos fazer a mudança também na preferencial da Avenida Irmãos Pereira com a Santos Dumont. Vamos transformar as minis rotatórias, vamos fazer entre aspas, porque elas não são rotatórias, mas é um pedido da população. Essa mini rotatória em frente à Pernambucana, em frente ao Bradesco, em frente ali à Rua Brasil, na Índio Bandeira, vamos transformar essas mini rotatórias em preferencial. Vamos também trabalhar junto às escolas, a questão do estacionamento de ônibus. Vamos conversar com os pais e professores para estabelecer um horário para que os pais possam deixar o filho e apanhar seu filho em horário escolar. Tudo isso vai ser resolvido nos próximos dias. Claro que algumas coisas vão ser feitas mais de imediato, outras coisas um pouquinho mais para frente. Vamos estabelecer as demarcações de vagas de idosos, deficientes, carga e descarga. Bem, gente, está aí. Então, eu quero parabenizar o Major Castro, que teve a iniciativa dessa reunião.
Major Castro chegou recentemente em Campo Mourão, assumiu o batalhão, o comando do batalhão da Polícia Militar aqui de Campo Mourão, toda a região, e vem demonstrando uma vontade muito grande de trabalhar. Um comandante que gosta de ir para a rua, que gosta de trabalhar, que gosta de estar com a sua corporação, trabalhando no dia a dia. A preocupação dele com o trânsito é muito interessante. Esse ano nós já tivemos 9 mortes no trânsito de Campo Mourão. Alguma coisa tem que se mudar, alguma coisa tem que acontecer. Diante disso, o capitão Edivaldo foi para a rua, levantou as propostas da Polícia Militar e essas propostas foram apresentadas ali nessa reunião. Eu só acho que o pessoal da Prefeitura tinha que ir um pouco mais preparado para as reuniões. Eu percebo ali que tem dissonância até mesmo entre os membros da própria Prefeitura, do que vai fazer, do que não vai fazer. E chega de falar que vai fazer. Tem que fazer, já está na hora, já passou da hora já de ter feito. Se programa outra reunião, se fala que vai fazer estudo, mas são de coisas que a gente já sabe que está acontecendo em Campo Mourão e que tem que haver alguma mudança para melhorar o trânsito da nossa cidade. Inclusive, diante disso e diante de não se ter a solução, eu apresentei um requerimento na Câmara como vereador para fazermos uma audiência pública sobre o trânsito de Campo Mourão. Esse requerimento eu assinei junto com o presidente Heraldo para tratar sobre a municipalização do trânsito, sobre a implantação da Guarda Municipal e do trânsito em geral de Campo Mourão. Da Guarda Municipal, nós queremos relatar que nós já conseguimos tudo para a Guarda Municipal. Eu marquei audiência no Ministério da Justiça em Brasília, convidei o prefeito, ele foi lá comigo e lá o Ministério da Justiça assumiu o compromisso que vai doar as viaturas e que vai treinar os guardas municipais para Campo Mourão. Nós temos um compromisso da Secretaria Estadual de Segurança que quando Campo Mourão implantar a guarda, que ela também doará a viatura e o treinamento para os guardas municipais. E na semana retrasada, eu fui com o deputado Douglas à Secretaria de Segurança e ganhamos as armas e as munições para a Guarda Municipal de Campo Mourão, através aqui de um apoio do comandante de Campo Mourão, do Major Castro, do comando da Polícia Militar no estado do Paraná, nós já garantimos as armas e as munições para a Guarda Municipal aqui da nossa cidade. A Prefeitura já foi oficiada sobre isso e agora ela tem que responder se ela vai aceitar essas armas ou não, se ela vai montar essa Guarda Municipal ou não. O que nós precisamos agora é só a parte da Prefeitura montar a Guarda Municipal. Em relação à municipalização do trânsito, o presidente Heraldo falou bem aí, nós temos já a legislação, falta a Prefeitura colocar em prática. E é bom lembrar que já faz mais de 2 anos que nós estamos com a legislação da municipalização do trânsito pronta. Infelizmente não andou na Prefeitura, não evoluiu, o que acaba prejudicando de uma certa forma a sociedade. Nós queremos nessa audiência pública, que já tem data marcada, é dia 9 de abril, ela vai acontecer na Câmara às 19h30. A Câmara ela está funcionando ali junto à Casa da Cultura. Então todos estão convidados para a gente ir até aquele local debater trânsito. Quem quer semáforo, quem não quer, quem quer via de mão dupla, quem não quer, quem quer mudar as preferenciais de Campo Mourão, quem não quer. Nós precisamos debater trânsito, achar uma solução para que nós tenhamos uma cidade melhor para poder viver com mais alegria a todos nós e nossos familiares. E falando em alegria, nós precisamos falar, conforme eu disse anteriormente, de Deus nos nossos corações. E já está aqui presente com a gente o pastor Toninho e já vamos conversar sobre isso. Antes, nós teremos um rápido apoio cultural. Para você que não ligou ainda, ligue 3017-0777, estará concorrendo aí uma bicicleta. Não mude de canal, não troque, corra lá, toma o controle da mão do seu marido, porque após o nosso intervalo, aqui o nosso apoio cultural, quem vai falar é o pastor Toninho. E quem mudar de canal, Deus não vai gostar. Continue com a gente, nós já voltamos em breve.
Bem, gente, estamos de volta e agora com o nosso quadro A Igreja na TV, onde nós temos aqui como objetivo trazer todo sábado aqui um religioso para falarmos de Deus, sobre o funcionamento da sua igreja. Nesse sábado nós convidamos o pastor Toninho, da igreja IPC, Igreja Palavras que Curam, e por isso está no ar o nosso quadro A Igreja na TV. Está aqui com a gente, então. Obrigado, pastor Toninho, de ter aceito o nosso convite e de vir falar um pouquinho sobre Deus num sábado tão gostoso como esse. Bom dia, boa tarde para alguns, bom dia para outros. Bom dia, Sidney, eu acho que você não almoçou ainda, não é? Eu também não. É um prazer estar aqui com você, obrigado pelo convite. Eu me sinto muito honrado de estar aqui e dizer que estamos à disposição da comunidade. Eu não sei, você que vai fazer esse bate-pronto? Vamos lá. Então, ok. Pastor, a primeira pergunta, o primeiro bate-papo, o primeiro diálogo nosso aqui, é por que o senhor se tornou pastor? Antes, por que o senhor se tornou evangélico? O senhor já nasceu evangélico ou se tornou evangélico? Como que se deu isso? E também sobre o pastoreio, o chamado de Deus que o senhor recebeu para aceitar essa missão de ser pastor. Como que se deu essas duas situações? Bom, essa história é longa, mas eu vou resumir. Vamos lá. Pastor com microfone é um problema. Bem, gente, eu com 14 anos de idade perdi meu papai. Mas aí por conta disso já estava envolvido com marginalidade, com pessoas muito complicadas e mexendo com drogas, com tráfico, enfim, uma situação bastante delicada. E na escola, naquele tempo, uma jovem que era usuária de droga junto conosco, teve um encontro com Deus e veio falar do amor de Jesus, o que Ele pode fazer na vida da gente. E aquilo me impactou, me deixou bastante comovido. E eu fiquei ali pensando, será que isso pode acontecer comigo? E um certo dia, aceitando o convite dessa moça, eu fui à igreja e lá eu ouvi uma palavra que tocou profundamente meu coração. E a partir daquele momento, isso já vai completar agora em outubro, 32 anos, a partir daquele momento eu comecei a caminhar na presença de Deus, comecei a ter uma mudança na minha vida. Larguei as drogas, as companhias que sempre têm a tendência de nos levar para outros caminhos, e eu larguei tudo aquilo e comecei então a caminhar. Logo no começo da minha conversão, eu tive um chamado de Deus, isso é muito complexo de explicar, mas eu tive um chamado de Deus para estar então envolvido no ministério, na pregação da palavra, e demorei alguns anos. Fui empresário em Curitiba, tinha lá o meu negócio, e em um dado momento, Deus me falou mais forte ainda que era tempo de deixar tudo e me envolver no ministério. E por conta disso, há 13 anos atrás, já no ministério em Curitiba, envolvido lá, servindo, trabalhando na obra de Deus, eu fui enviado para Campo Mourão. 13 anos completamos agora em setembro. 13 anos aqui em Campo Mourão, graças a Deus, foi um presente de Deus vir para cá. Por que Campo Mourão, pastor? Pois é, eu já me fiz essa pergunta. Por conta da minha empresa, eu estive aqui, Sidney, eu tinha uma empresa de fotografia, filmagem, fazia eventos, atingia muitas empresas lá em Curitiba e pessoas. Um amigo casou aqui em Campo Mourão. Eu não conhecia Campo Mourão. E eu cheguei aqui, fiz o casamento dele, e eu me apaixonei pela cidade. Não sei porquê, Deus colocou um amor tremendo por essa cidade. Eu falei, mas isso aqui é incrível, isso aqui é um lugar de sossego, de paz, de alegria. Me senti muito bem aqui. Estava indo embora, voltando para Curitiba, parei na avenida, na Irmãos Pereira, parei e fiz uma oração. Deus, se o Senhor me permitir, eu gostaria de criar os meus filhos nesta cidade. Isso foi em fevereiro de 99. Quando foi em setembro de 99, eu estava de mudança para Campo Mourão. O pastor que era superintendente da Igreja do Evangelho Quadrangular, pastor Agostinho, um pai, um amigo, enfim, uma pessoa que eu respeito demais, então me fez esse convite. E no convite dele, Deus havia falado conosco que nós tínhamos que vir para cá. Aceitei o convite, vim para cá, supervisionei a região toda aqui da Igreja do Evangelho Quadrangular, são 38 cidades, 38 igrejas, eu fiz a supervisão. Aí nós caminhamos algum tempo aqui em Campo Mourão, me tornei superintendente da Igreja Quadrangular, e enfim, Campo Mourão é a cidade que eu sinto que foi Deus que me trouxe aqui, porque eu não tenho nem vontade de ir embora.
é uma coisa, não dá para explicar, Sidney. Além de Deus, pastor, nós sabemos explicar, porque essa cidade é linda e maravilhosa. Não, e nós vamos sair daqui. O povo daqui eu acho assim tremendo. As pessoas daqui têm uma peculiaridade muito especial. Eu vejo nas pessoas assim uma acessibilidade. As pessoas têm essa coisa de receber, de ser carinhosa. Isso, para mim, eu acho muito forte. E pastor, você tinha antes, você comentou muito bem, você tinha a igreja quadrangular. E houve essa mudança. A sua oportunidade aí de explicar para alguns ainda que não entendeu ou que ainda não sabe, o que aconteceu em relação a essa mudança da igreja? Isso é simples, Sidney. Existem as coisas internas de qualquer instituição, que horas você concorda, horas você não concorda. Assim como a gente viver numa instituição por concordar, desconcordar, isso não é o tão importante, porque a gente tem que saber viver no meio das pessoas. E eu vivi muito bem por 29 anos, 2 anos de metodista, porque eu me converti em Londrina na igreja metodista, fui para Curitiba, então ali ingressei na 4ª igreja quadrangular de Curitiba, o pastor Agostinho Basso, caminhei com ele durante 29 anos, e chegou um momento que Deus vai fazendo, o seu chamado, ele tem uma amplitude. E nesse chamado, Deus tem me chamado exatamente para poder ampliar o trabalho e a pregação do Evangelho e expandir o trabalho. Eu já trabalho em Campo Mourão com grupos pequenos, que são as células. Nós temos na nossa igreja 42 células, são grupos nas casas, onde nós pregamos o Evangelho. E agora, até agosto, vamos para umas 70 células, graças a Deus, Deus tem abençoado muito o trabalho. Mas não só isso, Deus também tem me chamado para abrir novas cidades pregando o Evangelho. Isso é uma coisa muito pessoal. E nesse tempo, o que acontece? A Quadrangular é uma igreja muito grande, muito forte, tem aí 15 mil e tantas igrejas, 2,5 milhões de membros. E a gente, se eu quero abrir em Maringá, não posso, como Quadrangular. Se eu quero abrir em Piabiru, não posso, já tem igreja. Se eu quero abrir... A Quadrangular já tomou o Brasil, né? É uma igreja muito grande. E a gente tem um ministério e tem uma coisa que é muito específica. O nome Palavras que Curam veio também do programa de televisão que a gente fazia aí até agora há pouco, paramos agora em fevereiro. Então o nome Palavras que Curam tem uma filosofia que é pessoal, que é alguma coisa que Deus tem colocado no estilo de ministério da gente. É um trabalho de pregação da palavra e tudo, muito centrado na palavra. Eu sou muito biblista e entendo que a Bíblia é suficiente para trabalhar o nosso caráter, trabalhar a pessoa, é o poder de Deus para transformar uma vida. Então, dentro disso, e dentro desse chamado e desse estilo ministerial, a gente começou a ficar fora do contexto. E você ficar numa instituição, necessitando abrir uma igreja, você não pode. Precisando fazer um trabalho diferente, você não pode. Usando uma outra metodologia de trabalho, aí você fica destoando da instituição. E a gente, como é um servo de Deus e respeita isso muito, o que nós entendemos? Que era hora de nos desligarmos da igreja. E coloquei para a minha comunidade, falei, olha, irmãos, a maioria dos membros da minha igreja se converteram ali conosco, no nosso trabalho, afinal de contas são 10 anos aqui em Campo Mourão com igreja, 13 anos trabalhando com supervisão, essa coisa toda. Falei, olha, eu estou de saída por esses motivos, os motivos são os motivos claros de um chamado, vou recomeçar tudo de novo, e não importa, estou saindo, estou me desligando, e a comunidade diz, não, pastor, espera aí, nós queremos ir com o senhor. Ninguém foi instigado a isso, mas simplesmente porque querem caminhar com o pastor, que foi o pastor deles há tantos anos. E vieram conosco, e nesse tempo, então, temos que organizar uma instituição, porque a ideia não é essa de ficar criando mais alguma coisa, mas organizar uma instituição que tenha a característica, a visão e o chamado. E aí surgiu, então, a IPC, Igreja Palavras que Curam. A pergunta é essa, esse nome tão bonito, pastor, pois como o senhor originou? O senhor já falou do programa, mas teve um motivo para escolher o nome do então programa, como o senhor originou e acabou se tornando aí o nome da sua igreja? Então, Sidney, é uma coisa que, como eu falei aqui, o meu ministério, eu li na Bíblia, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. E eu li também, em João 8,32, se conhecereis a verdade vos libertará. Não existe, pelo menos dentro do nosso ponto de vista, algumas pessoas dizem que existem várias verdades. E eu penso que verdade é verdade. Na filosofia você vai estudar isso, a verdade para um é uma coisa e para outra é outra. Mas dentro do nosso entendimento bíblico, teológico, da nossa formação,
nós entendemos que a verdade é a palavra de Deus. E existe uma igreja, inclusive, no Nordeste, que é a igreja A Palavra que Cura. E nós entendemos que este nome, Palavras que Curam, são as palavras da Bíblia, a palavra de Jesus, que cura, transforma, liberta, abençoa. A pessoa que se adequa à palavra, ela começa a ter sucesso na sua vida. Um segredo que Deus tratava no Antigo Testamento era obedecer para ser abençoado. Em Deuteronômio 28 diz exatamente assim: se você obedecer às palavras deste mandamento, eu vou te abençoar e as bênçãos vão te seguir. Se você desobedecer, as pragas do Egito vão chegar até a tua casa. É evidente que entendemos que a palavra de Deus ela é suficiente, como eu disse, para transformar a vida do indivíduo, para mudar a sua história, e ela cura mesmo. Cura a alma, cura emocional, cura o caráter, cura a situação financeira da pessoa. A palavra de Deus é suficiente. Uma vez que você se adequa à palavra de Deus, e aí temos um problema, tem muita gente pensando que a palavra de Deus vai ter que se adequar à sua vida. É pelo contrário, nós temos que nos adequar à palavra. E se fizermos isso, ela vai curar. Isso é uma filosofia de vida, viu Sidney? Há 31 anos, já vou completar 32, eu creio, penso e vivo isso na minha vida. Então eu penso que a palavra é suficiente, não precisa mais nenhum adereço, mais nenhum tipo de acrescentar qualquer uma outra coisa. A palavra é suficiente. Pastor, o senhor, em poucas palavras, o senhor acredita que as palavras elas curam o coração da mãe que perdeu essa garotinha violentada e matada pelo padrasto, e desse padrasto também que pegou 39 anos de cadeia? Sidney, a tua pergunta é uma pergunta muito adequada para o momento. Eu entendo exatamente que nós não podemos mudar o passado. Isso é irreversível, aconteceu, é um fato trágico, agressivo, enfim. Mas tanto a mamãe ferida, a família que está ferida e machucada, se tiver um encontro íntimo com esta palavra, pode ser restaurada, pode ser curada. Eu tenho visto pessoas que vêm de situações traumáticas, violentas, agressivas, porque parece que não, Sidney. Mas nós vemos na igreja hoje pessoas que foram abusadas intelectualmente, emocionalmente, sexualmente, pessoas que foram destruídas. E Deus então restaura essa pessoa, levanta essa pessoa, transforma a história dela, dá a ela uma perspectiva, ela volta a sonhar, porque o trauma muitas vezes nos rouba o sonho, mas a palavra de Deus restaura isso e transforma. E mesmo este homem que foi inconsequente, talvez irresponsável, enfim, a justiça já tomou a sua medida, lá dentro da cadeia, ele pode ser restaurado. Se já não foi, ele pode ser restaurado. E eu falo isso com muito amor, porque ninguém é melhor do que ninguém. Infelizmente, esse homem tomou uma atitude que não deveria ter feito. Por motivos nós não sabemos quais, mas Deus pode restaurá-lo também. Vai ter que cumprir sua pena, vai ter que pagar pelo que fez, mas intimamente ele pode ser restaurado. Ele pode se arrepender, pedir perdão a Deus, porque Deus, na verdade, é misericórdia. Quando nós voltamos para Deus e pedimos perdão, Ele nos abençoa. Diz a Bíblia que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. E elas se renovam a cada manhã. Então, todas as manhãs, para quem busca a presença de Deus, para quem quer a presença de Deus, a misericórdia de Deus se renova. Pastor, eu sei onde a igreja Palavras que Curam funciona, em Campo Mourão. Eu passo sempre em frente e está sempre lotado de carro. A presença ali eu vejo lotado de carro do lado de fora e de gente dentro da igreja. Eu vejo assim que a presença é maciça. Mas para quem ainda não sabe, aonde está funcionando a igreja Palavras que Curam e quais os horários de culto, os trabalhos que tem na igreja? Bom, Sidney, Rua Santa Catarina, 2242. Você desce perto do BR-3 ali, ou da Riva 1,99, naquela rua. Rua Santa Catarina, antigo Servifest, onde era um barracão de distribuidor de bebida. Hoje nós estamos servindo o Evangelho, a Palavra de Deus. Me perdoe até o trocadilho, mas a verdade é que é um outro atendimento. E os nossos horários de culto, quarta-feira às 20 horas, nós temos ali o culto da vitória. É um culto em que nós ensinamos as pessoas a respeito de como vencer. Esse é o princípio desse culto. Como vencer junto da Palavra de Deus. Domingo, às 19 horas, nós temos um culto de celebração tremendo da família, e ali onde temos a maioria dos membros, vem o pessoal das células, os membros das células, e nós temos então a celebração muito abençoada ali no domingo. Sábado, às 20 horas, culto de jovens. A nossa programação
São só esses 3 dias. E olha, e está faltando dia para a gente poder atender tudo que precisa, viu, Sidnei? Mas são bem-vindos os que quiserem estar conosco. A gente está aí abrindo o convite. E outro ponto de referência também da igreja é que é ao lado do escritório do Ricardo Borges. E o escritório do Ricardo é bem conhecido até pelo programa e tudo mais. Sim, é verdade. Muita gente sabe do escritório dele. Então, a antiga Brahma na esquina, aí descendo é o escritório do Ricardo quase na esquina ali. E a igreja está ali no meio, num barracão. Isso. Conforme o pastor falou aqui, antes servia bebida e outras coisas, hoje serve as palavras que curam. Esse dia nós já fizemos um trocadilho aqui também, pastor, porque o local era um bar, era uma lanchonete, e agora é a igreja. Nós estávamos falando da importância disso, né? Parou de servir uma coisa e serve exatamente. Até a gente ouve crítica às vezes, as pessoas falam bem assim, agora tudo enquanto é bar em vila está virando igreja. Que bom se isso fosse verdade. Isso é uma maravilha. Já imaginou fechar bar e abrir igreja? Com todo o respeito. Mas olha, gente, igreja é a melhor coisa do mundo. A pessoa ter uma religião, acompanhar uma religião, isso é coisa muito importante. Pastor, eu sei que o senhor fala bastante, eu também falo bastante, nós temos um tempo não tão grande aqui, mas eu gostaria de que o senhor explicasse para a população os trabalhos que o senhor realiza, até como uma forma de convidar para que todos vão lá conhecer. Por exemplo, qual o trabalho que o senhor faz lá com as crianças, o trabalho que o senhor faz na sua igreja com a juventude, que para mim é um trabalho especial, exatamente para tirar o jovem da droga, da prostituição, de tanta coisa errada, o trabalho com as senhoras e com os senhores, como que são realizados esses trabalhos, uma forma da pessoa ir à sua igreja. E mais, hoje em dia todo mundo gosta de cantar um pouquinho. A igreja, como que funciona o Ministério do Louvor? Quem está em casa agora e que gosta de cantar e que ainda não frequenta uma igreja, como pode fazer para frequentar a sua igreja e para daqui uns dias estar lá cantando, tocando bateria, guitarra e tanta outra coisa? Bom, o Sidnei fez 50 perguntas aqui e o tempo não permite. Deixa eu falar uma coisa, nós temos um slogan que é uma família de cuidado e amor. Então, nosso objetivo é atender a família. A criança, nós estamos estruturando esse barracão todo para ensino, focando a ensinar a criança a ter ética, princípio, para já estar encaminhado, porque hoje, Sidnei, nós encontramos na rua, ou em qualquer lugar, a droga, o roubo, a prostituição, não dá para esconder mais essas coisas. Em qualquer lugar que você for, você vai encontrar isso. Então entendemos que a nossa missão como igreja é trazer princípio, para que o cidadão, quando cresça, possa saber resistir às ofertas que muitas vezes vão destruir sua vida. Então o foco é esse. Trabalhamos ali com os jovens também no ensino. Como eu disse, nós temos células. As células para as mulheres, para os homens, para o jovem, para o adolescente, para a criança. E ali nós damos atenção e cuidado. E uma coisa interessante, oportunizamos qualquer pessoa que queira trabalhar. Você falou do Ministério do Louvor. Nós temos o Ministério do Louvor, do ensino, da pregação da palavra, a liderança de células. Temos uma estrutura, graças a Deus, deu muito trabalho para chegar até aqui, mas uma estrutura em que as pessoas podem se envolver no trabalho, crescer, desenvolver seu ministério. Temos oportunidade, muitas oportunidades. Não barramos ninguém para o crescimento, para estar envolvido na obra de Deus. Basta você querer, estaremos ali para poder te orientar e apresentar os mecanismos todos que temos na igreja. Pastor, nós temos a participação pelo Facebook e o Fábio manda aqui para nós o Salmo 91. Muito Aquele bom. que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Termina deixando uma bênção aí para todos de Campo Mourão, um salmo tão lindo como esse, tantas outras palavras bonitas da Bíblia que o senhor conhece, uma palavra aí de força, de animação para toda a família aí de Campo Mourão, que terá um feriadão prolongado agora pela frente. Fábio, eu quero dizer que foi muito abençoadora essa tua participação, porque esse salmo é tremendo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Habitar na presença de Deus é permanecer na presença dEle, é viver na presença dEle. E nós vemos na sequência do salmo a sua proteção, o seu cuidado, o seu carinho, tudo numa condição, habitar na presença do Altíssimo. Então, que cada um de nós, querido telespectador, é um prazer mesmo falar com você e dizer que você é muito bem-vindo e que Deus quer te abençoar. Isso é um fato e nós precisamos somente nos colocar na sua presença para que a bênção de Deus nos alcance. Deus abençoe a todos. Um bom feriado, né? Um bom final de semana e um bom feriado. Que Deus abençoe cada um, em nome de Jesus.
Que gostoso, gente. É muito bom falar de Deus e falar de igreja, inclusive uma igreja tão boa, tão avivada como é essa igreja agora, com o pastor Toninho à frente. Quero mandar um grande abraço para o Paulinho, meu advogado e sócio, e que é da igreja, apesar dele não estar assistindo, que ele não está em Camorão hoje, mas um grande abraço ao Paulinho e a todos ali da igreja Palavras que Curam, e realmente é uma igreja que veio para abençoar Campo Mourão, para transformar Campo Mourão e para dizer sim que essa cidade aqui é do Senhor Jesus. Esse é o lema da igreja e das igrejas, e eu tenho certeza que é isso que acontece com a nossa cidade. Agradeço de coração o pastor Toninho, deixa aí o microfone para suas despedidas finais e estaremos encerrando o nosso programa. Não, Sidnei, eu só queria falar que você já participou conosco do Costelão, dia 1º de maio. Exatamente. Então, o último Costelão que nós tivemos, já estamos indo para a 7ª edição do Costelão, que é um Costelão que a gente faz de comunhão para a família e tal. E eu queria convidar você, que talvez queira participar conosco, 1º de maio vai estar no CTG, vamos estar fazendo ali para 400 pessoas, porque o último já chegamos quase nesse número. E, então a gente está ampliando, porque tem crescido o trabalho, e queremos convidar você. E dizer que você é muito bem-vindo, nos procure, vamos atendê-lo com muito amor, com muito carinho, em nome de Jesus. E, de novo, fica um grande abraço. E para quem tem dúvida, para quem gostou da ideia do Costelão, eu já fui com os meus filhos, com a minha esposa, com a minha filha. Meus filhos jogaram bola lá, é gostoso, tem um momento de descontração, alegria, fala de Deus e esses momentos bem gostosos. E quem tiver a intenção de ir e não souber ou não ir até a igreja, não localizar de repente a igreja, vai no meu escritório, o Paulo é meu sócio, é advogado, ali em frente ao Banco do Brasil, o Paulo é da igreja e com certeza nós estaremos encaminhando para que você vá lá participar junto, ok? Obrigado de quem ficou ligado até aqui agora na nossa TV Carajás, assistindo o nosso programa Fala Comunidade. Eu tenho certeza que você aprendeu muito hoje, com as informações do Tiro de Guerra, com as matérias que aqui nós trouxemos e principalmente com essa lição sobre Bíblia, sobre Deus, sobre o Evangelho, trazida aqui pelo pastor Paulinho. E que esse Deus, pelo pastor Toninho, e que esse Deus falado aqui pelo pastor Toninho esteja presente aí no teu lar, no teu coração. Você pode assistir esse programa novamente, que será repetido na segunda-feira, às 4h30 da tarde. Ele será repetido para toda Campo Mourão, através do site. Diga para o teu parente de fora assistir, tvcarajás.com.br. E nós estaremos de volta aqui ao vivo no próximo sábado às 11h30 da manhã. Até lá, se Deus quiser, e que Ele esteja presente aí no teu lar e no teu coração. Tô solteiro com dinheiro, eu vou pra balada, tomo whisky energético, cerveja gelada. Tô solteiro com dinheiro, eu vou pra balada, tomo whisky energético, cerveja gelada. A vida boa é pra se viver, compromisso com ninguém eu não quero ter. Saio por aí de boate em boate, maluco, pirado, tô solto na night, tô solto na night.